Esfera Podcast hoje fala sobre a carreira policial militar aqui no Tocantins. Nós trouxemos aqui um grande expoente da nossa Polícia Militar, um cara que está aí há quase 30 anos de carreira, né? Nosso amigo Capitão Gleiston, que é muito famoso aqui na nossa capital, um cara que tem um serviço prestado excepcional aqui na nossa Polícia Militar do Tocantins e vai falar como foi a trajetória dele na Polícia Militar e os prós e contras dessa carreira tão importante para a nossa sociedade. Não é isso, capitão? Com certeza, agradeço aí pelo convite, Silvio. Dizer que é uma satisfação compartilhar um pouco da carreira policial militar. É um sacerdócio viver essa atividade fim, você sabe muito bem disso. Nós, como policiais, sempre fazemos o que temos a expor à sociedade de melhor de nós, ou seja, proteger todas as pessoas com segurança, e isso é satisfatório para qualquer profissional da área. E sozinho a gente não consegue fazer isso. E no decorrer da carreira, eu já com quase 25 anos de polícia, a gente passa por muitas coisas. E eu tive o prazer na Polícia Militar de galgar todos as graduações, até chegar a capitão aqui e os postos também. Porque muitas vezes existe aquele pessoa que quer entrar na polícia, pensando, não, mas se eu entrar como soldado, eu vou chegar ao oficial, eu consigo galgar os outros postos. E assim por diante vai dar tudo certo. No final, o cara percebe que ele tem como sim. Porque são duas carreiras dentro de uma só, né? Tem o quadro Isso. de praças e o quadro de oficiais, para quem não sabe, né? Explica pra gente um pouco como que é essa dinâmica e quais são as graduações e postos que tem em cada uma, porque muita gente não sabe, né? É. O praça, quando você entra como praça, você entra aluno soldado, aí soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e subtenente. O oficial, ele já entra aspirante a oficial, ele sai segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. São carreiras distintas, porém, o praça, ele tem a possibilidade de conseguir passar de subtenente e chegar ao Migrar de oficialato. quadro. Porém, ele não é mais o quadro de carreira, é um quadro específico para ele. A gente chama de Shoa, onde ele é um oficial da administração, mas faz atividade operacional. E ele chega na ativa até o posto de tenente-coronel, podendo chegar na reserva como coronel fechado. Legal. E como foi que você entrou na Polícia Militar? Já era um sonho seu? Você entrou por acaso? Apareceu um concurso que você fez? Ou já era uma coisa que você vinha alimentando desde jovem? Não, é a carreira que eu quero. Como é que foi para você? Silvio, eu gosto de dizer que eu nasci praticamente dentro do quartel. Eu sou de família miliciana, meu pai é primeiro tenente da reserva remunerada e o meu primeiro exemplo, o meu primeiro herói que eu gosto de dizer foi meu pai. Eu me recordo que eu era menino quando eu vi ele coordenando um desfile no interior e ali surgiu aquela vontade. Então eu sou um policial militar, eu sou um policial vocacionado, quis ser aquilo. Você é Botei na minha policial cabeça, militar de família. e eu quis ser aquilo. Falei, eu vou ser policial, cara. Quando eu crescer, eu vou ser policial. Eu vou fazer o bem, eu vou correr atrás das coisas. E logo cedo, eu comecei a fazer atividades físicas. Eu consegui... iniciei a arte marcial, por exemplo. Eu iniciei na capoeira. Depois eu fui pro kickbox. Eu sou faixa preta terceiro dan em kickbox. Professor de E capoeira. Sou você faixa já azul em jiu-jitsu. foi, você foi atleta, né? Vamos dizer assim, profissional, né? De kickbox. Eu lembro que você, conheci você há muitos anos, Isso. né? Você competia nacional e até internacionalmente. Internacionalmente foi sim. Eu consegui, no decorrer dessa carreira, ser bicampeão brasileiro de full contact e campeão sul-americano também. E isso foi uma realização que eu tive, tanto pessoal como profissional também, porque a profissão me ajudou a buscar horizontes a mais ainda. Eu comecei criança e isso resguardou o momento de eu chegar na polícia, que naquele tempo, quando você entrava na polícia, o TAF ele não era como hoje, que você Era chegava, insano, né? O ele era negócio bem era barra diferente. Você pesada. tinha que fazer o máximo que você podia mesmo para você poder entrar. E eu tive a satisfação de conseguir lograr êxito de entrar na Polícia Militar com 19 anos de idade. Era um menino crescido, que eu gosto de falar. E já se foram 24 anos, indo para 25 anos. E para mim, tudo que eu passei, que tem passado na polícia, ela serviu de crescimento pessoal, de crescimento profissional
e ao mesmo tempo de satisfação, porque eu faço o que eu gosto de fazer, amo fazer e faço para as pessoas. Eu me sinto bem ao sair e saber que eu fiz o meu trabalho bem feito, fiz de coração, que eu resguardei a segurança de alguém ali, que eu consegui fazer com que uma pessoa que porventura sofreu algum problema de segurança, ela possa ter conseguido restituir seu bem, que aquela pessoa que perde aquele bem ali, ela perde o tempo dela. Recentemente ontem mesmo que eu tirei um traficante da rua, a gente tirou um traficante da rua, ali aquela pessoa ali, eu evito daquele indivíduo pegar e fazer com que um parente seu, um parente meu, um amigo seu, um amigo meu, uma pessoa de bem seja aliciada por aquela pessoa e se torne um viciado, um problema de saúde pública ali. E nós, na nossa atividade, a satisfação é essa, saber que fazemos o bem o tempo todo. Nosso bem, muitas vezes, tem que ter coisas ruins para que o bem prevaleça. Quando eu tiro a liberdade de alguém, quando eu faço uso de força com alguém, quando eu repreendo alguém, ou eu levo alguém a uma detenção, mas isso tudo para o bem da maioria, para o bem das pessoas. E a gente, quando faz esse trabalho da forma que a gente faz, a gente sente satisfação em saber que está fazendo o que é correto, está fazendo o que é legal. E quando eu entrei na polícia, eu brinco que eu era um menino, né, 19 anos de idade, e entrei como soldado, aluno soldado, tive o prazer de ser aluno naquele período da greve. Eu recordo que eu fui... Para quem não sabe aqui, pessoal, a primeira greve da Polícia Militar da história do Brasil foi aqui no Isso, Tocantins, em 2001. isso, em 2001, Eles eram alunos e tiveram que assumir o policiamento, porque os outros isso, policiais estavam aquartelados na época. isso. E ali já começou uma atividade onde a gente sabia que o processo não ia ser fácil, ia ser árduo, onde tudo que a gente fazia precisava de lutas, ser aguerridos, e fomos bem preparados. Passamos 11 meses na academia, naquele tempo era o curso de formação de soldado. Fizemos o curso de formação de soldado, saímos soldado e continuamos a nossa carreira. E aí eu fui a cabo com 6 anos e 9 meses. Eu fui a cabo da Polícia Militar. Me tornei cabo da Polícia Militar. Depois eu fui a primeiro sargento. Naquele tempo não existia o segundo e nem o terceiro. Eu tive o... Por um lado, você levou mais de 6 anos, quase 7 anos, para sair de soldado para cabo, mas aí Mas não tinha segundo e terceiro, então meio que equilibrou. Porque hoje equilibrou. está mais tranquilo, né? Isso, Os critérios estão mais objetivos, né? isso, equilibrou. E você via muito policial antigo, que ele ainda não tinha tido uma ascensão na carreira, e aí eu tive. Depois eu fui a subtenente, e aí fui a segundo tenente, primeiro tenente, hoje sou capitão. Nessa trajetória toda da vida na carreira, eu fiz vários cursos. É uma coisa que eu já ia te perguntar também, porque é gratificante nesse trabalho de trazer segurança para a população, fazer esse trabalho, mas por outro lado é um trabalho cansativo, né? É E isso. eu vejo que você tem muitos brevês aí, você tem Isso. cursos. Então, aproveitar para você falar um pouco desses cursos que você falou, mas você falar o que significa cada brevê desses aí. Eu tô vendo aí que tem desde Rotan até direitos humanos. Isso, Então, isso. o policial militar hoje, ele tem uma formação continuada e muito forte, né? O policial militar está sempre ele tá sempre adquirindo conhecimento constantemente, né? Para poder dar conta de todas essas novidades que aparecem aí, né? Segurança pública, ela, cada dia que passa, ela se moderniza e, ao mesmo tempo, ela fica mais difícil de se fazer. Então, você tem que estar o tempo todo estudando e as instituições hoje, ela trabalha isso. A Polícia Militar, ela trabalha isso com o seu policial militar. Ela faz com que o policial militar busque cada vez mais conhecimento para, assim, ele servir melhor à sociedade. E os cursos que eu tenho são cursos para me tornar mais técnico dentro da atividade fim quando eu for utilizado dentro do terreno. Eu tenho um curso de ROTAM, de Rondas Ostensivas Táticas em Abordagem Metropolitana. Eu tenho um curso de Sinotecnia, de Operações com Cães. Tenho um curso de Instrutor de Tiro.
Aí, e o último curso, eu tenho vários cursos, mas o último curso que eu fiz foi de multiplicador de direitos humanos. Fiz pela PM de São Paulo, no mês de junho, e nós trabalhamos sempre pautado dentro das diretrizes da Declaração Universal dos Direitos Humanos para que seja respeitado o direito da pessoa humana e fazendo o nosso trabalho de segurança pública. Muitas pessoas, elas desconhecem eh, a atividade fim e pensam que o policial, ainda mais o policial militar, que ele é ostensivo e está ali presente constantemente, ele é uma pessoa truculenta, ele é uma pessoa que ele não busca conhecimento. Na maioria das vezes, quando a gente é acionado, Silvio, a gente é sempre acionado numa situação De crise. em crise, onde aconteceu uma desordem. Quando E, tudo já deu errado, aí isso, chama a isso. polícia militar. E nós, o nosso papel está na Constituição. Nosso papel, um dos papéis nossos é manter a ordem pública e restabelecer a ordem ali. E a gente chega para fazer isso. O Estado, ele nos dá o poder de fazer uso de força, caso necessário, para restabelecer essa ordem. Mas isso tudo é pautado dentro dos regimes legais que temos hoje. Então a gente não pode só. Pessoas pensam que é só chegar assim. E eu fiz Só várias. chegar e baixar o Não, não, sarrafo não. e E não é, né? é, Você tem que controlar uma situação que já está crítica, de uma forma que respeite todos os direitos individuais de cada um e os isso, coletivos também, o que já é uma isso, dificuldade por si só. E, obviamente, quem tiver qualquer tipo de repressão, embora esteja cometendo um ilícito ali, ele vai se sentir ofendido de alguma forma, né? é, Mas ele que deu causa a toda a situação de crise, muito provavelmente. Então fica difícil. E o que vai aparecer na mídia geralmente é a parte ruim. Porque uma coisa que eu sempre fiquei curioso em entender como é que funciona a dinâmica da mente humana, né, e do coletivo, é o seguinte. Ah, vi na TV um policial num confronto com alguém. Ah, a polícia é truculenta, mas foi um. Já pensou se toda a polícia fosse assim? É o que eu sempre falo para as pessoas. Eu falei, é, gente, se a polícia fosse realmente como você está dizendo, que é truculenta, você teria medo e não chamaria a polícia quando acontecesse alguma coisa. E outra, você teria milhares de eventos como esse. Você viu um. Quantos milhares de policiais estão trabalhando diariamente no Brasil e não se fala absolutamente nada? É porque todas essas outras situações deram certo. Aí uma que deu errado, e não necessariamente que o policial errou, apenas não é o que as pessoas esperavam, né? Mas às vezes era tudo que ele tinha que fazer. Então, assim, se realmente a polícia fosse como muita gente prega na mídia, ninguém estava falando mal da polícia porque tinha medo, né? E se é. as pessoas estão falando é porque, na verdade, elas confiam e sabem que ela não vai ser reprimida. E é natural. Uma situação de crise, ela precisa muitas vezes de força proporcional ali para poder controlar a situação e voltar à normalidade, não é isso? Isso. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou pertencente à melhor polícia militar do país. Você sabe disso? Qualquer pessoa do estado Tocantins, ela sabe que em qualquer ponto do estado Tocantins ela está assistida pela Polícia Militar do estado Tocantins e com certeza ela tem uma polícia íntegra, honesta, responsável e que está pronta para fornecer segurança a qualquer pessoa. Então, quando a gente trabalha numa polícia como a Polícia Militar do estado Tocantins, a gente já sai na frente de muitas situações adversas que ocorrem país afora. A E, população aqui gosta da PM, com né? E a gente certeza, percebe isso, mas também, claro, baseado no trabalho que é feito, né? isso. Então, o que que você sente como o maior, assim, que te satisfaz mais sendo policial aqui? Vamos dizer assim, qual o maior bônus de ser policial na sua visão aqui no Tocantins? O maior bônus de ser policial militar no Tocantins é você saber que a sociedade confia em você, sabe que você está pronto para servir esta sociedade e é um compromisso que todo policial militar faz ao entrar nas fileiras da Polícia Militar. Ele está pronto para servir a sociedade com o sacrifício da própria vida. Nós fazemos esse compromisso porque nós estamos dispostos a sempre dar o melhor de nós, de coração, fazer o que nós mais gostamos de fazer nessa atividade em prol dessa sociedade. E o Tocantins, ele tem isso. Ele tem esse carisma da sociedade com o policial militar. Ele tem aquela empatia que eu falo em relação à atividade fim da Polícia Militar. Ele
não, ele não deixa a gente pensar que nós estamos sendo discriminado por uma ação de uso de força. Ele até entende bastante quando a gente faz o uso para restabelecer a ordem pública e manter essa ordem, que o difícil é isso. A linha é bem tênue em relação ao mal e o bem. E a Polícia Militar está o tempo todo ali, mantendo as coisas dentro do que tem que ser feito. A diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Isso. Então, assim, a sociedade tocantinense, ela sempre faz com que todos os órgãos de segurança, e principalmente a Polícia Militar, seja uma polícia atuante e uma polícia pronta para servir a eles, porque são uma sociedade que merece, é um povo respeitoso e um povo que, com certeza, é tendencioso sempre a respeitar mais e mais, porque é uma questão cultural. A gente é o estado mais novo do país e nós começamos certo. Nós buscamos conhecimento. Hoje nós temos uma polícia militar que ela tem buscado conhecimento em Ela é qualificada, né? Se isso, se aperfeiçoa. qualificando cada vez mais. O coronel, comandante-geral o Barbosa, ele tem feito com que todo o efetivo nosso possa estar tendo uma maior quantidade de conhecimento possível para melhor servir a sociedade tocantinense. E qual que é o maior desafio, dificuldade em ser policial militar aqui, na sua visão? A polícia militar, ser policial militar, eu brinco que quando você é vocacionado, como eu fui vocacionado para entrar e sou vocacionado em estar, é ótimo, é excelente. Você faz o que você gosta de fazer, você vem trabalhar com felicidade, você faz de coração e faz tudo. E muitas pessoas iniciam na Polícia Militar nos últimos tempos, principalmente nesses dias mais modernos, algumas pessoas iniciaram na carreira da Polícia Militar no intuito de arrumar um serviço público. Ele entra aqui sem tanta querência, sem tanta Sem tanta vocação, vocação. e ao mesmo tempo ele achou interessante porque Ele quer uma trata-se de uma estabilidade, carreira, uma isso, carreira, um bom de uma salário. carreira, o salário atrativo, e aí ele vem. Mas com o decorrer do tempo, e dentro da atividade, a gente nota que ele vai adquirindo um gostar diferente e ele vai se vocacionando cada vez mais. E essa dificuldade para aqueles que não entraram vocacionado, eu acho que é uma das primeiras maiores que tem dentro da atividade fim, porque são realidades diferentes. É um desafio até ele se aclimatar, né? Isso, porque E assim, acaba gerando também uma dificuldade para os outros, com né? certeza. E porque assim, você vem do mundo, a gente gosta de dizer, no mínimo eu trabalho um ano com um policial militar hoje, que ele sai com um curso tecnólogo em segurança pública, um curso superior, para ele poder se adaptar ao que ele vai fazer na rua. É uma atividade totalmente diferente. Nós sabemos disso. A atividade de segurança pública é totalmente diferente de outras atividades adversas. Por quê? Porque nós vamos estar o dia todo lidando com situações violentas, com Situações de situações de crise e pressões crises psicológicas, e né? E muita gente, e violência, né? violência o tempo todo, onde o Sendo que o policial... responsável é você para resolver o problema, Isso, né? e, Você não é uma vítima, você é o isso. responsável para resolver o problema. E você não pode correr dessa situação. Você tem que estar o tempo todo enfrentando ela. E aquilo é vivência e convivência dia a dia. Muita gente não entende, né? Eu já fui policial militar, né? Mais de 20 anos atrás, eu fui soldado, fui aluno oficial também. E eu lembro que, por exemplo, naquela época, eu gosto de falar, a educação física, o TAF para entrar era mais pesado do que é hoje. Não tinha limite, né? E era junto com a nota, hoje é diferente, é separado. É, quando você entra, os primeiros dias, primeiras semanas ali, é pressão violenta para ver É, quem quer ficar mesmo. Hoje já está um pouco mais light e mesmo assim algumas pessoas reclamam, né? Mas aí muita gente não entende, acha que aquele rala, né? Aquela pressão ali, os primeiros dias ali de aclimatação, é só assédio moral, é não sei o que e tal, mas assim, minha visão, né? Aí eu quero ver a sua visão que tá lá dentro ainda, porque já tem muito tempo que eu saí, né? Tem quase é 20 isso. anos que eu saí. É que aquilo ali é o mínimo que ele vai enfrentar na rua, quando ele tiver. Quando ele tiver no confronto com uma pessoa que está infringindo a lei, a pessoa não vai aliviar para ele. Não. A pessoa vai atirar nele, vai gritar, vai partir para violência, vai. Então assim, se ele não tiver psicologicamente preparado para aquilo ali, ou ele vai perder a vida, ou ele vai passar uma situação muito, no mínimo,
arriscada, né? Então, você acha que isso faz sentido, esse pensamento meu aqui? É isso mesmo? Ou tem uma visão diferente? O controle emocional do policial militar, ele é testado o tempo todo. Existem as fases. Quando você entra na Polícia Militar como um aluno soldado, que você vai entrar e você se torna. É um mundo adverso. E a gente tem um dizer: isso aqui é como um pai para filho. Todo bom filho sempre será um bom pai. Todo bom soldado, todo bom subordinado sempre será um bom comandante. Para mim ser um bom comandante, eu tenho que ser um excelente subordinado. E muitas vezes, quando eu não estou adaptado a responder tantas, a ser submisso a tantas ordens que são me dadas, Tem a questão isso, da hierarquia e da isso, disciplina, e que é. aí isso gera um confronto pessoal para você. E o que que acontece? A hierarquia e a disciplina dentro das fileiras da Polícia Militar, elas são pilares. É Que aquela coisa, né? Eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer. isso. Não tem E quando escolha. você inicia na carreira, que você está ali, que você vai galgar certas situações, você está como subordinado, aí você é um soldado, um cabo, você age de determinada forma. Até tem a visão da própria instituição de uma forma adversa. Aí você entra na parte de comandamento. Até então você era um elemento de execução, onde você executava e você auxiliava as atividades fim dos seus comandantes. Quando você inicia o ciclo de sargento, que é terceiro sargento em diante, começa o comandamento na instituição. Aí você já coordena, você já Aumenta a orienta, responsabilidade. isso, você já auxilia, e para depois você fiscalizar e comandar. Então você já tem uma responsabilidade totalmente adversa. E tudo isso tem que ter disciplina e aí dentro da hierarquia. E essa disciplina, ela tem que ser consciente para aquele policial que está ali. Ou seja, ele tem que ter controle emocional, ele tem que ter essa disciplina consciente, ele tem que sempre estar. Por quê? Porque quando ele vai, sempre está pronto, porque quando ele vai enfrentar as atividades do dia a dia, a gente gosta de dizer isso no curso de formação. O soldado, o sargento, o oficial, ali na academia, naquele momento que a gente está elevando ele psicologicamente a algumas situações adversas, ele pode errar. O ambiente é controlado, né? Isso, Na porque rua não tem controle na nenhum. rua não. E outra É coisa, você que vai exercer o controle, né? isso, ele tem que ser um homem preparado para aquilo. Você, quando você chega numa situação de crise, que a pessoa está naquela situação adversa ali, se você sabe disso, a pessoa, ele não quer saber se você está ali para restabelecer a ordem. Ele está achando que ele está dentro do direito dele, porque ele está dentro do ambiente da casa dele e ele acredita que ele pode fazer um crime lá dentro. E ele não pode. Aí ele acredita que ele pode fazer o que. Aí você chega lá para restabelecer aquela ordem dentro da casa dele, que nós somos, no princípio das coisas, nós somos animais, nós somos defensores territorialistas ali. Aquele território de casa ali, a gente parece que é coisa adversa. Mas não. Chega lá, tem que alguém restabelecer. E quando a gente, como policial militar, somos chamados, é para justamente aquilo. E você tem que ter controle emocional para ouvir um homem daquele gritar com você que ele tá. Que eu tô na casa dele, só que ele não viu o crime que ele cometeu. E ofender E você, xingar ofender você, você e xingar você você. não levar para o lado Não, pessoal. você não vai levar pro lado pessoal. Você não vai atirar no cara porque ele xingou você. Você vai fazer uso de força nele, conforme está legislado hoje, até você neutralizar aquela ação dele e conduzi-lo ao distrito policial. E nessa situação aí, voltando um pouco para sua carreira, sua trajetória de atleta, né? Arte marcial é o melhor amigo do policial militar também? A arte marcial, ela com certeza, ela ajuda demais o policial militar. Porque a arte marcial, não importa qual arte marcial que você faça, ela é disciplina. Toda arte marcial ela tem disciplina e, ao mesmo tempo, ela tem controle emocional. E também é uma defesa pessoal. Então, a defesa pessoal policial é o conjunto de técnicas de artes marciais, seja contundentes, torções, imobilizações, no intuito de neutralizar uma ação agressora. Vocês podem olhar para ele, gente, aqui e achar assim, nossa, ele tem cara de bonzinho e tudo e tal, mas esse bicho é casca grossa. Eu lembro que quando eu fui soldado, me chamaram para treinar kickboxing, né? Um dos nossos instrutores na academia de polícia era o sensei dele aí, o mestre Mestre dele, Zacarias. mestre Zacarias. Eu fui lá na academia deles para
fazer um teste ali. Aí cheguei, ele tava treinando com o Marcelo, que é outro policial militar. Os dois foram Um abraço pro atletas aí de Marcelão aí. kickbox. Quando eu vi o nível de treinamento dele, era tanto chute e não tinha negócio de era treino Manopla fofo, demais, não. né? Eu falei, não, eu não vou entrar nisso aqui, não. Falei assim, os chutes que eles trocavam lá, se eu levasse o chute daquele, eu entrava em coma. Eu falei, não, não vou entrar aqui, não. Aí acabei. A minha carreira no kickbox ela foi curta a ponto de eu nem entrar, mas a gente sempre admirou muito os colegas que eram atletas na época, justamente por essa disciplina, a força que eles tinham e tantos resultados, né? Você foi Isso. bicampeão É de full contact. de full contact. Então, assim, a gente sempre vê que, e hoje ainda mais, né? Até para garantir a Isso, própria segurança dos infratores, das pessoas isso, envolvidas em o jiu-jitsu, o kickbox, judô, entre outras isso. artes marciais, é muito importante para o policial militar, O né? primeiro batalhão hoje ele tem um projeto do Judô de Ouro lá, é o subtenente Caetano que é responsável por ele, e todos os militares do primeiro batalhão ele faz arte marcial para melhor servir a sociedade. E também a gente estendeu esse projeto à sociedade comum, onde crianças podem ser inscritas lá. Nós, por enquanto, estamos com as crianças. É, eu não falei, mas eu sou proerdiano também. Eu tive o prazer já de fazer o curso do Proerd, formei mais de 800 crianças voltadas dentro da atividade do Proerd. É uma das atividades de prevenção da instituição da Polícia Militar que Prevenção contra as drogas, né? isso, que com certeza alcança e tem um resultado maravilhoso em relação à atividade fim. Você dá outras palestras também nas escolas, né, para os Sim. jovens. Porque o que está acontecendo hoje, Silvio? É só Acontece. Proed ou tem outra área também que Não, você... não. A gente fala nas escolas, a gente chega muito porque o menor infrator, o menor, não infrator, quer dizer, ele acha que ele só tem direitos. E a gente fala sobre direitos e deveres, que o que diz a Constituição a respeito disso, o que é o direitos e deveres. A gente fala de uma temática que ocorre atualmente, que está lá no artigo 146A, que a gente fala do bullying, que O é bullying realmente é uma coisa que está cada dia pior, é o né? crime sistemático. Então, o que que acontece? Isso só tem crescido. E isso, nas nossas escolas atualmente, tem feito com que muitas crianças entrem em uma situação de depressão, entrem em uma situação de violência física mesmo. Por causa desse bullying, eles se agridem e aí viram a escola, que era um local onde as pessoas iam para terem um aprendizado, transforma-se Um num local local inseguro. inseguro, E é para ser um dos lugares mais mais seguros, seguro, né? mas ao mesmo tempo isso eu gosto de dizer que os pais têm que entender as funções deles, porque é isso que a gente fala lá também. As diretrizes que o seu filho tem que ter, a educação, ela vem da sua casa. Ah, meu filho, você vai jantar à mesa e não ficar indo para o quarto, ninguém dá olhar um para o outro, coisa parecida. Se ele não tem diretriz em casa, ele não vai responder às normas de uma instituição de ensino, de uma instituição de saúde e assim por diante. E posteriormente ele não vai responder ao que está na lei. E vai acabar dando trabalho para outras pessoas que Com estão ali cumprindo certeza. aquelas regras sociais, né? Isso. E aí, isso faz com que aquela pessoa futuramente seja uma pessoa criminosa e Um anteriormente, adulto disfuncional. e anteriormente um delinquente. Eu ainda há pouco dei uma palestra num colégio e deixo isso claro para as pessoas, porque o adolescente, a criança, ele acha que ele só tem muito direito, que ele pode fazer o que ele quer, e não é assim. Ele tem deveres e tem que responder, ele pode responder por esses deveres, sanções Tá diferentes. previsto, inclusive, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso. Tem lá os direitos e os E os deveres. deveres. Ele não é criminalizado, mas ele pode ser um menor infrator e ele pode estar fazendo um ato infracional diante daquela situação, que são sanções diferentes da do maior, da Mas ainda pessoa, assim são mas ainda são sanções, sanções punições e que ele vai punições, ter. com certeza, tanto para ele quanto para as pessoas que são responsáveis por ele. Então a gente chega na escola, a gente deixa isso claro para aquela adolescente, para aquela criança, que ele tem que ter convívio com as outras pessoas, que ele não pode. Hoje nós estamos numa temática onde o assédio sexual, onde é muito grande.
nas escolas, menino querendo forçar a menina a beijar ele, tocar nas partes íntimas, tanto do menino ou menina e assim por diante. E ele não sabe a gravidade disso. E você chega e a gente, como preventivamente a gente fala a respeito disso, da forma que ele tem que se comportar, de se portar. Nós temos hoje aquele cigarro eletrônico. Por incrível que pareça, é proibido, conforme nossa legislação, e você encontra muito problema nas escolas dessas crianças fazendo uso de vape, desse cigarro eletrônico. E é péssimo para a saúde, Para a né? Ele chega saúde, a ser muito mais perigoso para a saúde do que o próprio o cigarro. próprio cigarro, e é contra a lei. E a gente deixa isso claro. Ah, não, mas é aí que eu não vou responder. O seu pai responde, juntamente com Você pode vocês, não essa responder situação. hoje, mas a sua saúde vai responder no Com futuro e certeza. os seus pais também podem responder, Então, né? a Polícia Militar, ela trabalha essa prevenção toda com palestras, com atividades voltadas nesse teor. Eu, como comandante de companhia, faço questão de ir às escolas e deixar claro para aquele aluno, porque o que que aconteceu no decorrer do tempo? Uma coisa boa de retornar o aluno a estudar, ele entender que ele pode reprovar. Quando ele pensava que não podia reprovar, ele ia para a escola, não ia para buscar um ensinamento, ele ia para Cumprir horário, cumprir horário, ele ia para se divertir. dificultar, se divertir, dificultar as pessoas que queriam algo sério ali, ao aprendizado, porque ele acabava atrapalhando o professor a ministrar sua instrução. E, ao mesmo tempo, a gente reafirma a autoridade desse outro companheiro que é o professor, porque os pilares do Estado Democrático de Direito, saúde, educação e segurança. E a gente reafirma a autoridade que o professor tem, E como é porque que está essa recepção dos alunos em relação às palestras que vocês dão, tanto em relação ao PROED, né, que é prevenção das drogas, quanto à questão do prevenção do bullying, né? E como é que está isso? Eles recebem bem? Eles gostam da Polícia Militar? eles gostam muito da Polícia Militar. E assim, é novo para eles, porque muitas das vezes eles desconhecem, eles só veem o lado dos direitos, eles não veem o dos deveres, né? Ele não lê a parte que eles têm os deveres, ele desconhece. Quando ele percebe que ele pode ser responsabilizado por algo que ele faça da forma que ele pensava que não podia, ele muda. Isso a gente já teve várias conversas com vários diretores, coordenadores que disseram que depois que a gente chegou, que a gente disse para eles, olha, eu estou aqui como policial militar, estou informando a você que você tem deveres e não só direitos. Então teve um feedback positivo já Teve, teve, das visitas de teve sim. vocês. E que se você fizer algo, você pode ser responsabilizado. A gente vai vir aqui como polícia militar, como outro órgão de segurança pública que fornece suporte à educação no intuito de fazer com que o Estado democrático de direito seja Então respeitado. os professores devem gostar ainda mais, né, das visitas de Gosto muito vocês. e a gente recebe vários pedidos para várias palestras assim. Eu hoje ainda dei uma palestra mais cedo numa escola e você percebeu, e pós-palestra mesmo, os próprios alunos chegam na gente, Isso pode incentivar até eles buscarem futuramente a carreira na segurança pública, né? com certeza, porque assim, é aquela história, né? Todo mundo gosta de disciplina. Muitas vezes esses meninos, eles tentam burlar aquela situação, mas quando eles percebem que você está falando para ele, você tem que ter disciplina, você tem que obedecer ordens, você tem que entender que você não pode fazer tudo o que quer. Você está num local onde você tem respeito o espaço da outra pessoa para você ser respeitado. Ele começa a agir como um cidadão de bem que tem que ser. Então, eu cito muito isso. Não existe dois lados. Ou você é um cidadão de bem, ou você é um cidadão infrator da lei. Uhum. Então, não é um meio termo. Não, eu sou. Não, é Sou uma mais ou coisa ou menos. outra. Ou tá de um E. lado ou tá Não, do outro, né? Eu tô vendo aí um dos cursos que você fez foi de instrutor de tiro. Você é bom de tiro? E além dessa pergunta, você já teve em situações arriscadas de troca de tiro, muito provavelmente, e tudo. Qual foi o momento que você sentiu assim, que você passou por maior perigo, assim, o momento de maior perigo na sua carreira? E qual foi o momento mais feliz na sua carreira? Ao vestir uma farda, você já se bota automaticamente em perigo.
na atividade policial militar. E tive o prazer de passar por muitas coisas tranquilas dentro da atividade fim, mas tive o desprazer de passar por situações que nunca eu, na minha vida, imaginei que eu pudesse passar. Uma coisa é você viver aquela atividade hollywoodiana de pensar nos filmes, de achar que era aquilo. Outra coisa é você, de fato, presenciar aquilo e estar presente naquilo. Com a sua E com vida a em sua vida risco e e aquilo. E você pensar assim, eu penso isso, penso aquilo. Não. Eu digo que passei por algumas adversidades onde, ao terminar, eu agradeci a Deus por estar vivo, pelos meus companheiros estar vivos. Já tive ocorrência que já fui em ocorrência onde o colega tinha sido morto dentro da atividade fim e assim por diante. Então, assim, não dá tempo nem de pensar dá na não, hora, dá né? não. É, E se tal ocorrência para você assim, que me deu a felicidade, cara, foram tantas ocorrências que eu tive a felicidade de, mas a felicidade de estar vivo após um confronto é inexplicável. Por quê? Porque você percebe que Deus te deu outra chance e Deus te usou também como uma força para fazer com que um malfeitor não continuasse a fazer da sociedade refém, que aquele indivíduo não tirasse ou ceifasse vidas inocentes e assim por diante. E eu tive várias ocorrências, eu cito uma ocorrência boa e uma situação boa, que é inesperada, a Operação Canguçu. Eu tive o prazer de permanecer lá 29 dias, e desses 29 dias, 21 diretos, sem voltar para casa. E lá eu entrei ainda em 3 confrontos com aquele pessoal. Então, assim, cada vez que passava, como comandante, para quem não sabe, pessoal, essa Operação Canguçu foi uma operação contra uma quadrilha de Novo Cangaço que fez um assalto a bancos em outro estado e veio aqui para Tocantins fugido e não ficaram por aqui isso, mesmo, né? Infelizmente eles não se entregaram e teve vários confrontos, né? Tanto com a foi polícia do Tocantins quanto de outros de estados que outros também estados. Nós tínhamos participavam. 5 estados lá, Minas Gerais, Goiás, Pará e o Mato Grosso. E aí a gente passou por certas situações. Como É comandante, cansativo, né? 21 bem cansativo. dias Bem diretão. cansativo. E como comandante, você tem responsabilidade. Eu tinha policiais novos, recém-formados, que fizeram a diferença e, ao mesmo tempo, gera aquela responsabilidade na gente. Porque você se torna, de certa forma, o Responsável responsável por ele. Você por é o o filho coordenador e o ou orientador. esposo de alguém Isso, que isso. quer No que ele volte final, para casa, né? isso. Eu sinto muito, ó, cara. Meu objetivo aqui é só um: voltar para casa. Levar e, ao mesmo tempo, levar os senhores para casa. Vamos fazer o possível. Botar Deus à frente de tudo e assim vai. E quando terminava certas situações que eu olhava para o lado, eu ficava olhando. Eu tinha ali filhos que ainda não tinha, que ele não constituiu família ainda, que ele estava solteiro, que ele não sabe o que é ser pai. Eu tinha ali aquele menino que eu tinha que levar e montar ele de volta para a casa do pai dele, que ele futuramente vai ser eu. E muitas vezes, não só eu, quanto os outros mais antigos ali, muitas vezes a gente até se arriscava mais, porque quando um policial militar como comandante, a gente pensa o seguinte: esse menino tem que viver o que eu vivi. Se Deus assim desejar e se acontecer qualquer coisa, que seja comigo ali, que já vivi bom e certas coisas. Acontece isso em prol do companheiro de farda ali. Comigo acontece, com os outros mais antigos acontece. Então, muitas vezes a gente até acaba se escapando. Mas depois a preocupação com eles. Eu olhava para o lado, mesmo sabendo que aquele profissional foi bem treinado, que ele está pronto para aquela atividade. Mas ele é novo de polícia, ele é novo de vivência e é aquele escalonamento da carreira. Quando você inicia que você está sendo comandado, é uma atividade. Quando você se torna comandante, é outra. Quando você coordena e forma pessoas, é outra, e assim por diante. E tudo isso fazia diferença. E para mim, um dos melhores momentos foi terminar aquela operação sem nenhuma baixa do nosso lado. Eu ter vários meninos novos daquele e voltar para casa com eles. E voltar para minha família. Eu sou um homem que, quando eu estou em casa, eu sinto muito. E as pessoas, muitas vezes, elas olham um policial militar, a gente tem a cara já feia, como dizer, mas nós somos ser humano como qualquer outra pessoa.
Nós somos pessoa como qualquer outra pessoa. Sou pai de família, sou filho. Então a gente está o tempo todo pronto para A polícia ajudar, tem a mas blindagem, mas tem tem, coração ali tem atrás da sim, tem blindagem, né? sim. E isso é que nós trabalhamos no dia a dia. É, esse um policial novo que entrou hoje, que vai entrar daqui uns dias, ele é minha segurança amanhã, no dia que eu estiver na reserva, se Deus se permitir. É a segurança das pessoas aqui. Eu dou o meu melhor e mostro o que eu sei hoje para ele, para que ele dê o melhor amanhã por mim, que vou estar lá. Então, a maior satisfação, dizer para você uma ocorrência única assim, não, eu cito essa, porque nós não tivemos nenhuma baixa, tivemos muitos policiais lá e teve vários confrontos lá. E eles eram policiais novos que fizeram a diferença e que realmente mostraram porque vieram e estão na atividade correta e certa da vida deles aí. Com certeza devo abençoar muito. O que que você deixa de mensagem para um jovem que está cogitando entrar nas forças de segurança, seja na Polícia Militar ou em outras polícias, ou aquele que ainda não pensou ainda necessariamente o que que ele vai fazer da vida, se é atrativo ainda a carreira? O que que você deixa de mensagem para eles? É, Vale a pena ser polícia militar no Brasil? se você não fez ainda, vale a pena demais. Vale a pena demais. Não precisa, fica tranquilo. Se você é vocacionado, se você já quer, melhor é. Mas se não, sua vocação vai chegar. Porque quando você perceber a sua verdadeira função, a realidade do que você vive e o tanto que é gratificante fazer o bem da forma que você faz, você com certeza vai amar isso de coração. Vai fazer de coração e vai se tornar uma pessoa diferente. Diferente no aspecto de servir a outra pessoa, no aspecto de ajudar as pessoas, no intuito de sempre buscar alcançar segurança tanto para você quanto para os demais, porque você se torna melhor para si próprio, onde você busca mais conhecimento através dos cursos e assim por diante, e diante disso você proporciona um trabalho melhor às outras pessoas. Você que ainda não se decidiu, eu faço um convite para você e ao mesmo tempo um desafio também. Venha, faça parte das forças de segurança, entenda o tanto que você vai ser importante no seu país, no seu estado, na sua família. Antes de ser da Polícia Militar, lá em casa, só o meu pai que era policial militar e a gente já tinha ele como aquela referência. Hoje o meu pai fala de mim. Não, meu filho é capitão da polícia. Eu nunca imaginei que o meu pai, meu irmão é guarda metropolitano. Eu tenho uma irmã que tem 16 anos, ela já pensa em 17 anos que ela vai fazer agora, e ela já pensa em ir para a área de segurança pública também. Me perguntaram um dia desse se eu queria que meus filhos fossem da segurança pública, se o que que eu achava. Para mim ia ser um orgulho muito grande, para saber que eu fui um exemplo para eles. Que eles quiserem seguir o mesmo passo que eu. Se eles quisessem seguir, para mim estava bom demais. Então hoje o cara, você que está aí, que vem aqui, eu tenho certeza que você vai fazer a diferença na vida das pessoas, na minha vida, que no futuro eu vou ir para a reserva e será bem-vindo dentro da instituição da Polícia Militar e como qualquer outra força de segurança. É uma carreira onde você não vai se arrepender, é uma carreira onde nós temos nossos altos e baixos, como tudo na vida. Só que na nossa Tem um atividade, grupo forte ali para te dar isso, sustento, é quase que uma nova família, nova né? família, nós na Polícia Militar nós gostamos de dizer isso. Até brinca que PM é pai e mãe. Onde eu tô, eu tenho uma casa. Onde eu for no Bahia, eu tenho uma casa. Sempre vai ter policial militar lá. Então, eu chegando lá e me identificando, eu sou irmão deles. Sou da mesma família. É uma família miliciana. Então, isso, você que ainda não se decidiu, você que está aí indeciso, não precisa nem pensar. Venha. Ah, mas eu não gosto. Venha. Depois você vai Se gostar. você realmente não gostar, você procura outra situação. Até porque se você passou para a Polícia Militar hoje, um concurso Com concorrido, você certeza. passa em muita coisa. Passa. Aí, e é igual você falou, né? Muita gente nem tem vocação, entra lá pelo salário, e acaba se apaixonando pela. Apaixonando. Apaixonando. E o Conheço cara mais muitos. velho, assim, que quer às vezes mudar de carreira, ou que sempre teve esse sonho, até que idade ele pode entrar na Polícia Militar? Hoje a Polícia Militar, ela
o soldado ele entra até 32 anos de idade. E o oficial, com um curso superior, até 35 anos de idade. Então, o que que acontece? A oportunidade aumentou. Na minha época era até 28 anos de idade. A sua também era mais ou Isso. menos essa Acho que é situação. 30, 28, É, 30. e o que que acontece? Eu não sabia que tinha mudado, então Mudou. 32 para Soldado, soldado e 35 para oficial, isso, com curso com superior. curso superior. Isso. E, rapaz, você que tá aí quase tiozão já aí, E, já ainda pode entrar, né? e Cuidado a, físico para dar conta do com teste certeza. físico, né? E a carreira policial, ela é o seguinte, ela, hoje, nós não, nos preocupamos bastante com o conhecimento do policial, a técnica para ele ser utilizado na rua não é só a diversa da atividade fim, mas também pensando na sociedade, uma sociedade onde ela está mais preparada, mais estudada e assim por diante. Todo policial O militar policial hoje, militar, praticamente, ele tem que ter conhecimentos gerais em tudo, em né? tudo, Ele tem que ser ele tem que saber de artes marciais, ele tem que ser bom de tiro, ele tem que conhecer da lei, é, né? Legislação tem que estar na ponta da língua. Ele tem que ser psicólogo, professor, tudo, às vezes até líder religioso ali, com porque às certeza. vezes ele vai ter que dirimir um conflito que vai ser, na maioria das vezes, é resolvido a maioria dos conflitos que a polícia vai resolver é com palavras e não com Isso, isso. força, né? Porque o que acontece? Hoje o policial militar, até porque, eu até falo pro cara que quer vir, ao terminar o curso de soldado da Polícia Militar, após um ano, ele sai com um curso superior de polícia, na área de tecnólogo em segurança pública. E o curso de oficial, para entrar no oficial, já tem que ser com curso superior, e após o curso de oficial, outro curso superior. É, bacharel em Então, segurança pública, né? isso, justamente. Então, o que que acontece? Hoje a gente se preocupa bastante com o policial estar bem preparado, com o nível intelectual lá à frente, dentro da atividade fim. E você que quer vir, que quer estudar, que quer fazer parte das fileiras da polícia, tem essa oportunidade de chegar com 35 anos? Tem sim. Com 32 anos? Tem. Você vai ser bem-vindo. Ah, eu quero voltar. Com certeza é uma carreira que ela tem muitos benefícios adversos. Como você falou, o policial militar ele é tudo. Eu vou em ocorrência, que eu chego na ocorrência lá, que a pessoa diz para mim que o tá sozinha em casa e que precisava ver se alguém estava na rua. A gente vai em ocorrência. Então eu sou um psicólogo, tenho que dizer que aquela pessoa está ali psicologicamente abalada, ou coisa parecida, e assim por diante. A gente chega em certas situações adversas, então o policial militar, ele tem essa parte boa, porque eu brinco que ele é camaleão, ele se transforma em tudo, cara. Ele, desde que ajudar uma senhorazinha a passar na passagem de pedestre, até a uma Levar uma ocorrência pessoa que de está passando mal no hospital, que isso, acontece também. isso, até uma ocorrência de furto, de troca de tiro, ele faz tudo. E nós estamos prontos para fazer isso, fazendo bem o tempo todo e fazendo a nossa atividade, enfim. Agora, é, não, se você não quer gostar da minha atividade, não quer ser policial militar, eu peço que você está de portas abertas, visite a gente, conheça a gente. Saiba que de trás daqueles homens que muitas vezes na farda esconde certo sorriso e o rosto existe um ser humano, existe uma pessoa como você, um pai de família, um amigo, um irmão que muitas das vezes deixa de fazer a segurança da própria casa para fazer a sua. Então Pra- seja um amigo do Isso, policial militar e não isso, um isso. inimigo, né? Porque antes de me conhecer, saiba o que eu sou, entenda um pouco de mim, pense no que eu faço, e aí depois você diz de mim. Então, o apelo que eu sempre gosto de dizer que eu faço às pessoas, você saiba que nós estamos o tempo todo aqui como força de segurança para garantir a sua segurança, priorizando primeiramente você e depois a gente. E poucos seres humanos faz isso. Só nós, de força de segurança, que fazemos isso. Isso é interessante você falar, porque muita gente procura a carreira da Polícia Militar por causa do salário. Ele compara, né, cargos de nível médio e de nível superior, fora da segurança pública, fora da PM, compara, faz, não, o salário aqui tá melhor.
Só que quando ele vai ver o trabalho que ele vai ter que fazer, ele vê que o salário não é tão bom Não, assim, quando, não. comparado com o nível de sacrifício e dedicação que ele vai ter que ter, né? Isso. E isso às vezes afasta muito. Eu vejo que, por um lado, muita gente se apaixona pelas forças de segurança, mesmo não tendo vocação ali no começo, mas ele vai aprendendo a gostar e vendo a utilidade que aquele cargo tem. Só que, por outro lado, tem outros que, com a preparação que tem, ele olha para o lado e vê várias portas abertas que ele pode adentrar, né? Então tem uma rotatividade muito grande hoje na Polícia Militar. O cara passa no concurso ali 10, 20% estão saindo em poucos anos, né? Como eu disse para você, hoje a Polícia Militar ela prepara muito bem o policial militar. E antigamente não precisava você estar estudando tanto para se tornar policial militar. Não era tão concorrido, era mais difícil. Hoje você tem 189 pessoas disputando uma vaga de soldado aí ali. E então o que que acontece? Você tem pessoas com um nível bem alto de estudo e nós vivemos num mundo onde, querendo ou não, as pessoas, quanto maior conhecimento elas têm, maior busca por cargos, por situações financeiras melhores, elas vão procurar. E isso acontece com a Polícia Militar. Eu te trago do mundo comum e te mando já com um curso superior, já te preparo melhor. E aí, posteriormente, você vai percebendo que todo dia a gente está fazendo curso, mostrando para você. Então, em dadas situações, você quer buscar outros horizontes. Muitas vezes voltar para a própria segurança pública, mas que possa render financeiramente melhor para você. Porém, nós também temos muita gente que, pelo contrário, já faz tentar buscar aqui dentro mesmo. Agora, no último CFO, nós tem vários soldados que passaram no CFO, porque ele se adaptou e gostou tanto da profissão que ele não quer sair daqui, ele quer Ele quer ficar aqui, crescer profissionalmente, crescer mas profissionalmente dentro da dentro da própria própria carreira de instituição, polícia da militar. carreira policial militar. E isso acontece. Agora, é, você, com certeza, buscando a segurança, qualquer ramo da segurança pública ou qualquer outra situação, você vai estar fazendo uma atividade onde você vai estar servindo ao próximo o tempo todo. Não adianta. O cara, muitas vezes, nós estávamos falando sobre a disciplina e falando sobre algumas pressões psicológicas que acontecem no decorrer do curso. Eu tive a oportunidade de ser coordenador de 6 cursos seguidos. 6. Eu fui coordenador de curso de aperfeiçoamento de praça, que é o curso de sargento nosso, coordenador de CAS, que é o curso de aperfeiçoamento de sargento, aí coordenador de CFP, que é o curso de formação de praça, que é o de soldado, coordenador de curso de força tática e assim por diante. Eu fui Mas 6 tem uma cursos rotina seguidos. puxada, É, hein? E é mais difícil você fazer o curso ou você ser um dos instrutores ali, ministrar o curso para os policiais se aperfeiçoarem? é, é o seguinte, quando você faz o curso, quando você vai ser coordenador, tá na parte de coordenação de curso, você faz curso 2 vezes, porque você acaba fazendo o curso de Tem novo. que ir junto com Você eles, está o né? tempo todo com o E aluno. tem a E a responsabilidade por responsabilidade de ir eles. por eles. E você tem que passar todo aquele conhecimento e tem que fazer o curso de novo. E tem que deixar eles bem preparados para a atividade. Enfim, é as etapas da carreira que eu te falo. Quando eu era soldado, que eu tinha um tipo de atividade, soldado e cabo, era uma situação. Aí quando eu fui ser comandante, que eu estava sendo e cabo ao mesmo tempo e sargento que eu estava comandando, já mudava. A responsabilidade minha vinha ali e eu tinha que não só mostrar conhecimento técnico, mas a mim cabia a última resposta e a resolução dos problemas. E aí, posteriormente, eu me torno coordenador de curso, onde, além de ensinar a resolução de problemas, eu tenho que coordenar e, ao mesmo tempo, ser exemplo a eles. Tem que No fazer o curso junto para dar o exemplo. tempo todo. E a gente tem um Se eu jargão posso, militar. você também Claro. pode. A gente tem um jargão militar que a gente fala o seguinte: a palavra convence, mas o exemplo arrasta o tempo todo. E como é que você já está aí com 40 e poucos anos, né? 44 anos quarenta e aqui. quatro anos e como é que é assim o ritmo do físico para aguentar ser coordenador, tá ali junto no curso e tal? Você sente que já deu uma É, segurada ali no físico ou ainda tem muita lenha para queimar? eu brinco muito que o pessoal. Eu sempre fui gordinho assim, meio fortinho. E eu me lembro quando eu fiz o primeiro curso especializado, os caras não gostam muito dos caras mais
fofucho não, que eu brinco lá. Cheguei lá, rapaz, me arrocharam mais que tudo. Eu falei, meu Deus, o Mas negócio aqui, aguentou a pressão. o negócio aqui é agoniado. Só que eu queria aquilo. Era querência minha. E eu botava, olhava pro lado e falei, se uma outra pessoa consegue, eu consigo também. Ninguém te chamou, você foi porque você Não, foi quis. porque eu quis. E chegou lá, eu acabei bancando a mesma etapa dos outros. Eu me lembro do meu curso de Rotan, que a atividade física é muito grande, tem algumas coisas lá. E eu me recordo que eu perdi o couro do pé todinho e arrancou minhas unhas todas. E eu comecei a estourar um joelho no decorrer do curso. Mas eu formei. E muito cara que estava mais magro, foi embora, bateu o sino. Depois disso eu fiz o curso de cenotecnia, e aí fiz tudo e assim por diante. E eu nunca bati o sino, porque eu queria aquilo. Era querência minha, eu tinha aquilo na cabeça. Se a outra pessoa conseguia, eu também conseguia. Lá a gente tem dizer que me dá uma missão e eu dou o pronto dela. Eu não estou preocupado com o tempo, eu estou preocupado com a excelência da missão. E eu vou fazer a missão que a mim for atribuída. E depois disso, desses cursos tudo, eu me tornei uma certa referência. Eu dei palestra para polícias de outros cursos de polícias de fora, do estado do Pará, polícias policiais do estado do DF e assim por diante. E então o que que acontece? Dentro da minha atividade, eu mostrei que eu era capaz e que eu não era só mais um, mas porque eu queria aquilo. Então, uma coisa que um policial militar adquire no primeiro momento, ele adquire isso, essa autodisciplina de entender que o nome dele sempre vai ser pronto, o sobrenome missão cumprida, da minha missão e eu dou o pronto dela. E essa missão é dele, ninguém faz por ele. E, então, quando eu fiz o meu primeiro curso, eu brinquei que, opa, deu certo, que foi de rota especializada. Depois eu falei, será que foi só sorte? Vamos ver se não foi. Eu fiz sinotecnia. Aí vi que não era só sorte que eu tava bancando mesmo que a cabeça. Não, porque muitas das vezes, aí os meninos dos cursos diziam que é, quando eu gosto de vez em quando correr, eu corro um pouquinho. Aí eles tinham um dizer que falava que quando eu tava com a cabeça de jabuti baleado, eu nunca nem tinha visto falar isso. Diz que é quebrar o pescoço para frente, olhar pro chão e não ver mais nada. Que jabuti só anda para frente, né? Não volta para trás. Se você abrir uma porta e tiver cuidando do jabuti, ele só vai para frente, ele não volta, não tem amor. Aí ele dizia que eu não tinha isso. Aí falou, meu Deus, agora acabou. Que ele baixou a cabeça, foi e vai. É, devagar e sempre, mas fazendo. Então, assim, acaba que com o decorrer do tempo de tanto fazer, a gente tem. é, o meu biotipo, eu me adaptei para essa situação. É a história que a gente fala. Você tem um biotipo que não é o convencional para esses Convencional. cursos, mas você tem a resistência que você adquiriu ao longo do tempo Isso. trabalhando E isso, com o né? decorrer do tempo, isso daí. Aí hoje nós temos a Carapanã, que é uma pista de maneabilidade dentro do primeiro batalhão, onde um dos responsáveis sou eu. Aí eu brinco que muita gente chega lá e vê o gordinho lá e fala, rapaz, esse gordinho aí que vai passar a gente. Aí quando termina, rapaz, mas que gordinho diferente, né? Isso, aquilo. E é isso. A gente fala isso e a Gordinho gente rústico. é um gordinho meio rude. A gente fala isso, que lá ninguém fica para trás no nosso meio, na nossa atividade fim. Só que nós, o tempo todo, fazemos o que tem que ser feito e nos tornamos cada vez mais técnicos para isso. E como coordenador de curso, você tem que ser exemplo, não adianta. Eu cito, começa na Polícia Militar, a gente zela muito pela a postura, pela compostura, pela apresentação pessoal, e eu ainda estou naquele tempo lá de trás, há 24 anos, de queimar coturno, de usar bastante graxa no coturno e queima coturno. Os caras ficam encabulados. Falou, pô, cara, esse bicho até hoje queima coturno. Que é para ficar mais brilhante. Isso, eu até brinco que quando eu casei, eu tentei ensinar a esposa a fazer vinco na farda. E ela errou o vinco 2 vezes, 3 vezes, não conseguiu. Eu falei, vamos fazer um acordo. Deixa que eu mesmo A faço. partir de hoje você não toca mais na farda. Ela levou a sério, nunca mais tocou na farda e assim foi. Então o que que acontece? Isso tudo aí que é a Polícia Militar, a gente cita muito isso daqui. Se eu cuido do pouco, se eu acerto com pouco, facilmente eu acertarei com muito. Se eu erro com pouco, dificilmente eu acertarei com muito. O pouco se torna difícil. Passar uma farda, engraxar um coturno, chegar no horário, obedecer uma ordem superior, prestar uma continência.
se esse pouco é tão difícil, como é que você vai conseguir resolver as coisas do povo lá na rua? Essa questão de chegar no horário mesmo, isso aí virou uma epidemia, né? O Isso, brasileiro em geral não chega no horário. isso, A isso. gente, por exemplo, o pessoal que é do meio militar são um dos poucas classes hoje de carreira ali que ainda respeitam os horários, né? É, Nossa, eu fico assim meio chateado com isso. O pessoal marca horário, marca, por exemplo, às 9. O pessoal chega às 9h15, 9h10. A gente já tem aquele hábito de chegar pelo isso, menos isso. 15 para as 9, É. né? O regulamento, ele, nossa, ele já prevê isso. O militar, ele não pode mudar isso. Ele prevê que o militar tem que estar o tempo todo dentro dessa linha. E assim, a gente gosta de dizer isso, porque quando eu vou responder você como cidadão que está na rua, que eu chego lá na rua, que eu vou dizer o que tem que ser feito ali, você quer que eu chegue no horário. Eu vou fazer o possível para chegar no horário. Você quer que eu tenha postura diante de você, diante da situação. Eu não vou chegar num homicídio e você vai ver um policial militar ou qualquer outro policial de força de segurança sorrindo do homicídio, porque a gente tem postura. Eu não vou chegar numa briga de marido e mulher e eu vou ficar pro lado A ou lado B. Não, nós somos imparcial, a gente tem postura. Eu não vou chegar num acidente de trânsito e vou ficar rindo porque o cara fez uma ultrapassagem errada e bateu ou capotou. Porque a gente tem essa postura. E essa postura é trabalhada todos os dias. Ah, mas você tinha que ser mais. Não, não. É aquilo ali, eu estou como profissional de segurança para resolver uma situação onde o pouco que eu cobro aqui dentro da atividade fim, como militar, é para o muito de amanhã lá da rua. Aquele cidadão que acabou de se acidentar ali, que se você sorrir dele, aquele cidadão só tinha aquele bem ali. Você está sorrindo de tudo que ele lutou durante uma vida para conquistar. Aquela E é, às vezes perdeu por um erro por que a gente não sabe nem o um motivo, às vezes nem motivo. foi dele. Isso. Aquela pessoa que ali por hora perdeu sua vida, independentemente do que aconteceu, Tem uma família ela tem uma também. família, ela perdeu uma vida. É um ente querido que vai fazer falta para alguém. Ele tem uma mãe, ou teve, ou tem um pai, alguém vai sentir falta daquela pessoa. E você está sorrindo. De algo que até você desconhece, que pertence a Deus, que é nós não sabemos nada sobre a morte. Então, isso, o policial militar, ele não vai fazer, não. Você não vai ver a gente com gracinha, você não vai ver a gente filmando, a gente banalizando a desgraça dos outros, não. Pelo contrário, a gente vai para resolver a situação. E vamos para trazer o mínimo de conforto e ordem no local. É isso que a gente vai fazer. Mesmo que o trem possa parecer que está com a desordem total. Você sabe disso quando a gente chega em certos cenários aí, que está lá que só a gente. Ah, passar. Sim, é por isso que a gente no curso cobra um bocado deles. Uma pessoa que chega do mundo comum, que não está habituada a ser gritado, que não está habituada a ver alguém morto, alguém estraçalhado, que não está habituada a sentir o choro de uma mãe, sentir o choro de um pai, pela perca de um filho, pela perca da liberdade daquele filho, mesmo que ele tenha errado. E a gente tem que passar por isso tudo aqui com naturalidade e voltar para casa. Que nós também somos isso, somos pai. E isso tudo fica aqui, ó, no meu meio ali. Eu preparo aquele militar para isso. Ele chega em casa, eita, ontem eu vi um cara todo sem cabeça, estraçalhado num acidente de trânsito que teve acolá. Eita, eu vi um cara que levou uns tiros. Não, ele não vai chegar assim. Ele é preparado para ele chegar na casa dele, ele trabalhar a família dele, ele abraçar o filho dele, Não ele dividir não, essas questões pesadas com isso. a família que está fora desse meio, né? E esse cara, ele é obrigado a conviver a vida dele toda com esse peso todinho para ele, no decorrer da carreira dele, na vida dele. E muitos ali acabam nem fazendo terapia, né? Para Isso. extravasar um pouco Não essa. faz, O não que é faz. importante fazer, né? Importante fazer, não faz. É um erro natural da maioria, até um cultural, né? Hoje, ainda bem, a Polícia Militar tem um quadro de psicólogos, Tem né? sim. Que Nós dão esse tem apoio. o CASPM, que é aberto para todos os militares, ele pode procurar o CASPM. Nós tem esse trabalho lá.
Mudou muito. Você se lembra que antigamente a gente tinha É, aquela coisa, ixi, se mandasse a gente, eu mesmo, eu confesso pra você mesmo, mandasse eu ir para o psicólogo, meu Deus do céu, os caras vão pensar que eu tô doido, que eu tô louco. Era desse jeito, e ninguém queria ir, porque é como se você tem que fazer um trabalho você... preventivo para que você não Isso, fique com isso. algum problema Hoje, psicológico ou psiquiátrico, né? hoje nós temos o CASPM lá, tem o pessoal lá, a gente já conhece o pessoal. Hoje já é protocolo da Polícia Militar. O policial militar passou por uma ocorrência de vulto, ele automaticamente já é encaminhado para o CASPM. E aí ele vai ser ouvido pelos psicólogos, psiquiatras e assim por diante. Ele já passou por uma coisa de vulto, então já virou protocolo. Não é mais só voluntário. Se ele Não, quiser, não. né? É um Ele tem a protocolo. obrigação de ir. E é isso. A atividade policial militar, você que deseja vir para a Polícia Militar, você que está iniciando a carreira ali, não desanime. Vibra, cara, vibra. A gente tem uma máxima na Charlie Mack, diz que o esqueleto, é, o corpo que Que não não vibra. vibra é um Esqueleto. esqueleto que se arrasta, né? Então, assim, vibra, curte aquilo. É momento que você vai sentir falta depois. A maioria depois, hoje eu faço parte de alguns grupos de soldado aí que os caras já estão com 3 anos de polícia, o último concurso. E eles ficam lembrando das coisas. Eita, naquele dia, naquela chuva. Achava ruim no dia, mas hoje sente Nossa, e falta, né? sentindo, eita, naquele dia. Quando eu via andando assim, assim, então o que que acontece? Eu tenho 16 anos que eu saí, quase 17. Até hoje tem coisa Nossa, que eu aquilo lembro, ali. pô, aquilo era bom. E eu lembro Às vezes daquilo. até sonho Nossa, ainda como se eu. eu lembro daquilo, eu faço aquilo e assim, é, seja bem-vindo, venha, curta isso aqui, abre seu coração, curta bem isso aqui mesmo, venha com o coração aberto e faça tudo que você for fazer aqui dentro, de coração. Dê o seu melhor. Você vai fazer o melhor não só para os outros, mas para si próprio. A satisfação de saber que você fez o seu papel do jeito que tinha que ser feito, que você realmente proporcionou segurança pública às pessoas que estavam precisando de você, não tem, não tem nada que pague isso. Você se vê fazendo outra coisa? Não, não me vejo E quando fazendo. aposentar, já Me pensou em perguntaram, alguma outra atividade para você perguntaram para fazer? mim, e aí, depois você vai fazer isso? Não, não. Eu falo isso para todo mundo. A profissão que eu escolhi foi essa, ser policial militar. Eu terminou aqui, acabou, eu não vou, eu brinquei que se os meus filhos fizerem filho, eu talvez serei um bom criador De de netos. netos. Se ele quiser, talvez, eu não sei como é que vai ser, não. Perigoso eu botar os meninos para marchar ou coisa parecida. Mas se quiserem, bota aí que vai dar certo. Esse negócio vai fluir aí. Vai ser a creche militar. Isso, vai ser uma creche. Atenção, crianças, sentido. E assim vai. Então, o que que acontece? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu sou policial militar, eu amo o que eu faço. Eu faço porque gosto. Eu saio de casa ali, tem hora que a esposa já me disse isso, disse que que se eu tivesse conhecido ela antes da polícia, ela ia ter certeza que a polícia eu tinha traído ela pela polícia, que eu amo mais a polícia do que ela. Aí ela disse, mas como conheceu eu depois da polícia, disse que tem certeza que eu amo a polícia mais que ela. Eu falei, que isso, e eu amo o que eu faço. Eu acho bom ser policial militar. Eu acho bom servir a sociedade. Eu saio de manhã de casa sabendo que eu vou fazer o meu serviço, que eu vou fazer o meu melhor para as pessoas, que ela pode confiar. Se a pessoa chegar em mim e falar para mim de um problema, eu vou estar pronto ali para ajudar. Que eu saio sem hora de voltar. Que minha missão vai ser uma missão dada e aí vai ser uma missão cumprida. Eu não tenho tempo para voltar. Eu vou voltar resolvendo aquele problema. Eu não quero nem saber quem era ou o que era. Nunca esperei um obrigado. Nunca. Eu só vou cumprir o que foi me determinado. Essa é a atividade policial militar. E às vezes que a gente já teve, surpreendeu. Eu brinquei que a gente não é muito emotivo, não. Não é muito, não. Mas das poucas vezes que eu tive, que as pessoas chegou na gente lá e eu confesso para você, nunca imaginei. Falei, olha só, me quebraram bem no meio, isso, aquilo, que eu pudesse me emocionar. Teve uma situação de uma ocorrência onde eu consegui, a mulher pegou e foi roubada uma motocicleta dela. Vou até citar essa ocorrência, eu não sou muito. E ela
deparou com a minha viatura e falou: ô senhor, foi roubada minha motocicleta. Eu fui lá. Falei: hoje mesmo eu vou recuperar sua motocicleta. Sei que eu continuei no patrulhamento, o tempo todo, patrulhamento. E isso aconteceu por volta das 9 horas. Quando era 6h30 da tarde, nada. Eu falei: aí eu não sei o que foi que aconteceu. Eu peguei e falei para os colegas. Eu ia sair 6 horas, ia 6h30 já. Falei: antes de eu ir embora, eu vou dar mais uma volta lá no setor tal. E aí eu fui no setor. Quando chegou lá, olha aí eu passando, ó, o cara passando com a moto. As coisas assim que acontecem que só, se eu disser, os caras ficam pensando assim. E aí eu sei que eu peguei essa moto. E aí eu entreguei. A gente entrou em contato com a mulher, essa mulher chorosa, muito isso, aquilo. Eu entreguei essa moto para essa mulher. E quando pensou que não, um belo dia, ela perguntou quem eu era, eu disse que eu estava trabalhando no 6º Batalhão, eu era CPU do 6º Batalhão, um belo dia. De manhã cedo procurou, disse que me procurar lá e disseram que eu ia estar trabalhando no outro dia cedo. Quando eu chego lá, ela chega com umas pão de queijo que ela tinha feito. E ela levou e disse que era em agradecimento ao que eu tinha feito. E que ninguém nunca tinha feito um negócio daquele por ela. E nem tinha dito. Era só o meu trabalho. Ninguém nunca tinha ido lá e agradecer a gente. Aquela moto daquela senhora, ela tinha pago 3 prestações. Ela ia ficar sem a moto, não tinha seguro, não tinha nada. Toda a luta dela para conseguir aquele bem. Para outros pode parecer que não é nada, mas para ela era Isso. uma vida de Era uma trabalho, vida né? de trabalho. E ela achou pouco, ela não entendeu, é o meu dever como segurança. Mas ela achou que a gente fez mais. Só porque fizemos de coração. Foi Em um ato que parece simples, né? Mas ela colocou ali a personalidade dela ali em fazer aquele. Um pão de queijo. Mas ela fez especificamente para vocês, né? Porque ela teve a gratidão. E nem todo mundo tem um Não, sentimento de gratidão, né? não. E assim, eu brinco que Às vezes você faz e a pessoa ainda fica com raiva. foi um dos melhores pão de queijo que eu já comi na minha vida. Não é porque ele era, foi porque tava bom mesmo. Aquele pão de Tava queijo. cheio de amor e gratidão. Não, aquele pão de queijo, eu falei: rapaz, depois eu fiquei brincando. Falei: será que é por Abençoado. causa dessa situação que esse pão de queijo estava tão gostoso, isso, aquilo? E ela levou pra gente lá. A gente já tá comentando, eu me lembro de uma ocorrência que eu fui, você falando de gratidão e de irmandade dentro da polícia. E para você que vai entrar na Polícia Militar, eu sempre fui um comandante que, nas minhas pré-eleições, eu gosto de dizer o seguinte: olha, cara, eu só quero que você me leve de volta para minha casa e eu vou fazer o possível para levar para a sua casa. E eu sempre digo para meus homens: se um quebrar unha e eu não quebrar, quem errou fui eu que sou o comandante, pois eu não soube comandar os senhores. E um belo dia, eu passei por uma situação de resistência seguida de morte, um confronto policial. E isso aconteceu na madrugada e a gente foi para a delegacia. Sei que quando foi desenrolar lá, e nesse dia, essa situação foi uma situação crítica que a comunicação ficou ruim naquele tempo. Não tive como pedir apoio, o trem estava bem tenso. Sei que para os colegas chegar no apoio para mim lá demorou 23 minutos. Eu me sei disso porque na época o CIOP falou a quantidade de tempo. E uma coisa que chama a atenção, rapaz, que todo mundo correu pro rádio, que nós acabamos ficando no escuro, eu brinco, que eu e o colega. E eu fui para a delegacia e voltei. E na minha regência tinha policiais que moravam em Porto Nacional, outros moravam em Itaquaraçu, outros moravam na 1105 aqui, e não moram lá em Itaquara. E aí, quando eu cheguei, já era quase meio-dia. Cheguei num batalhão, no 6º Batalhão. Os caras estavam lá. Nenhum foi embora. Os caras ficaram lá esperando a gente voltar. Eu e outro colega. E aí, quando a gente foi entrando no batalhão, os caras fizeram um corredor. E prestaram continência e abraçaram a gente. E eles falaram: se um quebrar um, os outros também quebram, né, comando? Perguntei por que não foi embora. Isso é ser policial militar, cara. Isso é ter família, irmandade de verdade. Nunca aconteceu aquilo comigo em lugar nenhum. Ter a certeza de que o companheiro vai voltar para casa, né? Não é. E assim, os caras abraçaram a gente. E abraçaram a gente mesmo assim, porque para quem tá numa situação dessa, igual eu disse, ela é diferente. Foi 23 minutos sem apoio, sem saber o que ia acontecer direito.
E quando os caras chegaram, que os caras abraçaram a gente, eles abraçaram esquisito. E é algo que em lugar nenhum acontece. Só aqui. Só com a gente. É minha outra família. Até brinco que eu tô me adaptando no futuro para mim ir embora. Para quando eu chegar lá, eu vou ter que trabalhar mais um pouco. 31 anos e 7 meses, eu peguei um pedágio aí. Falei, meu Deus. Vou fazer o que depois? E aquela coisa toda. E aconteceu isso comigo. E não tem como não dizer que eu não amo essa profissão. Eu não amo estar com esses caras. Do cara mais moderno ao mais antigo, que tudo me ensina algo todos os dias. Eu chego nos caras mais antigos, converso com eles, pergunto, peço a opinião deles em certos comandamentos que eu vou fazer. E é o mais moderno, fico observando ele, procuro, me diz essa história que você está dizendo e aquilo tudo. Então, é uma profissão que eu sou suspeito em falar. E só aqui passei momentos adversos demais da conta. Mas comparado aos momentos bons, comparado a tudo que a gente faz, a forma que nós fazemos, você que está querendo ingressar na Polícia Militar ou qualquer outra parte de Força de Segurança, você que vai iniciar, seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo ao lado de cá. Você vai ser eu amanhã. Você vai passar o que eu passei, vai. Se Deus abençoe, se tiver a mesma sorte, que Deus abençoe você, cara. Foi o que falaram dos meus filhos. Se ele tiver a mesma sorte que eu, que seja bem-vindo, meu filho. E vai ser um orgulho para mim. Se eu tiver a oportunidade de colar com você ainda quando iniciante na carreira e tiver comigo, nós vamos dividir um banco de viatura aí. Andar, passar uma noite, um sereno, um sol quente, em prol do cidadão de bem, em prol da sociedade, em prol de todo mundo. No intuito de fazer o que nós gostamos de fazer, o bem para todo mundo. Segurança é fazer o bem para todo mundo, você sabe disso. Quando a gente proporciona segurança, as pessoas estão felizes, elas estão bem assistidas, elas se sentem à vontade. É por isso que eu trabalho na melhor polícia do país, por isso que o Tocantins é o melhor estado para viver. Por isso que ser da segurança pública, ser policial militar aqui é satisfatório. É Então, isso aí. não tenho o que dizer para você pensar em outro, não. Venha, entre nesse mundo, você não vai se arrepender nem um pouquinho, não. Você vai ser bem recebido pelos seus novos irmãos, pela sua nova família. Um jeito diferente, tudo que é diferente faz da gente mais forte. Nós temos a dizer aqui na Polícia Militar que quando eu preparo o soldado, eu sinto muito isso. Cara, eu preparo você, filho, que eu termino de preparar o soldado, eu preparo você para os ventaninhos. Então não balança não. Quando o cara vê a moita zona e aquele ventão, a gente fala, curte, bora, curte o vento. Mas se for o bicho, eu preparei você está preparado. Vem, bichão. Eu passei a minha vida toda esperando essa luta. Foi esse o compromisso que eu fiz, com o sacrifício da própria vida. Pode vir, bicho. Mas se não for, era só vento. Você curtiu os ventos. Não corre no primeiro balançar da moita, não. Por isso que nós preparamos eles. É por isso que é diferente. Por isso que a força de segurança ela é diferente. Nós nunca vamos correr no balançar da moita. É isso aí. É para quem... Não é para quem quer, né? É para quem quer bancar, para quem pode bancar. E é isso aí. Vou parar até parafrasear. Aqui estou mais um dia protegido sob o olhar cuidadoso do vigia. Aqui é diferente. Sim, eu só, é isso aí. Pois é, gostei demais, Gleison. Inclusive, a gente pode até marcar outras entrevistas aqui para a gente falar mais situações específicas, né? Por trás aqui da carreira policial. Até convidei outros colegas também para vir, cada um na sua área, né? Estou esperando aqui o comandante do 6º Batalhão, o novo comandante, para vir falar um pouco do trabalho deles lá. Isso, a Tenente Coronel Marlene também, convidei, é possível que ela venha em breve para falar. Não é uma mulher que é uma referência aí, né? Como é que é a carreira policial na visão da mulher, né? Ainda mais com uma pessoa competente. Ela foi soldado também e é uma pessoa que incentiva muito essa pessoa. E ela é apaixonada pela polícia militar também, né? Acho que pessoa isso muito dedicada. Um sacerdócio de todos os militares mesmo, assim.
Você, é a história que eu tô falando, eu sou suspeito em falar, porque todos os caras que vêm aqui ou que vai em qualquer lugar que você perguntar, você vai ver que são apaixonados por a Polícia Militar, são apaixonados pela atividade que faz, né? É, Então, é isso aí. Pois é, pessoal. Esse é o nosso amigo Capitão Gleison da Polícia Militar, que veio falar aqui sobre a carreira policial militar, sob a ótica dele, né? Na trajetória de 25 anos de carreira. E ficamos muito felizes com a sua presença. Já agradeço mais uma vez aqui, capitão. E nossa porta está sempre aberta para o senhor, para a Polícia Militar, né? Todos que quiserem vir aqui falar um pouco da sua trajetória, da carreira e de como que os jovens aí, e aqueles não tão jovens aí, que já está aí com seus 30 e poucos anos, que ainda pode entrar na carreira, viu? É só se dedicar e bancar o custo de ingresso aí que você é, vai com certeza ver aí na pele, viver na pele como que é a vida de um policial militar e que é muito gratificante, né, capitão? Silvio, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco do que é ser policial militar e o primeiro batalhão, através da segunda companhia operacional, está de portas abertas a todas as pessoas que quiserem conhecer, que quiserem entender um pouco desse mundo, ver os profissionais que eles está de portas abertas para visitação lá. As pessoas podem estar indo ao batalhão, conhecendo um pouco da nossa história, sabendo um pouco o que é ser policial militar. Nós somos muito honrados em receber qualquer pessoa que ali chegar. Agradeço o convite, a satisfação, meu amigo, estar com você aqui. Você sabe que, Conhecer lá também os projetos com sociais, né? Tem certeza, nós temos o jiu-jitsu para as o judô crianças, de tem o ouro e nós futebol, temos o futebol, nós tem a temos pista de pista progressão. Carapanã, que é de maneabilidade lá. Então, assim, qualquer pessoa que quiser conhecer está de portas abertas. E nós estamos dioturnamente fazendo a segurança de todos os cidadãos palmenses aqui e no estado do Tocantins todo. Todos os policiais militares do Tocantins estão compromissados com a segurança do senhor, que está nos assistindo agora, da senhora, e pode contar com a gente o tempo todo. Saiba que nós nunca vamos baixar a guarda para o crime e sempre vamos estar protegendo o cidadão. É isso aí. E esse é o Esfera Podcast. Você que assistiu até aqui, não esqueça de curtir, compartilhar. Compartilhe aí com seus amigos, com a sua família. Se inscreve, não custa nada. É só você clicar aí no inscrever-se, clique no sininho para receber notificações dos outros episódios também. E siga no Instagram. Vai lá no Instagram e siga a nossa página @Esfera Podcast e compartilhe aí com seus amigos e fiquem com Deus.